Bem, pessoal, vamos de TRX, o gás do ecossistema Tron, que claramente está desenhando uma cunha triangular. A gente respeitou religiosamente essa LTA, que está formando fundos ascendentes, a LTB, que está representando a aresta superior aqui da nossa cunha, também está claramente desenhada. Na projeção, a nebulosidade esverdeada se fixou. Essa grande cunha aqui que a TRX está desenhando no semanal, eu estou no gráfico semanal, claramente vai explodir numa onda 1 para buscar algo entre 0,12, talvez 0,15, 0,16, podendo bater até um pouco mais. Agora eu vou pular para o diário, para a gente visualizar a movimentação dela de forma mais arisca. Vocês vejam que no diário, apesar da nebulosidade ainda permanecer com a coloração avermelhada, mas estreitando rapidamente, a gente estressou a base da cunha e está caminhando para a aresta superior na altura de 0,082. As três linhas do canal de Keltner estão agressivamente apontadas para cima. Gente, a TRX, ela é, assim que foi lançada pelo Justin Sun em 2017, era um token ERC20 da rede Ethereum. Houve um ICO muito bem sucedido, em que o Justin Sun arrecadou fundos para criar a rede Tron. Inicialmente, a rede Tron foi acusada de ser um plágio, um copia e cola da rede Ethereum Proof of Stake, né? Porque na época a ETH era Proof of Work, e eles foram acusados de fazer um plágio da ETH através de poucos validadores num consenso Proof of Stake. Mas depois a Tron se revelou uma verdadeira potência. Hoje ela alberga mais de 70% das USDTs em circulação, acabam circulando na rede on-chain via USDT como token TRC20 na rede Tron. A Tron evoluiu muito em termos de TVL bloqueado nas DeFis. Vamos colocar aqui no Nefilhama para a gente ver qual é o volume de recursos bloqueados na rede Tron. Ó, a Tron está em segundo lugar, logo depois da rede Ethereum, tem nesse momento 5,57 bilhões bloqueados. Ela tem uma DAO que administra a reserva Tron DAO, que tem em torno de 46 bilhões de dólares envolvidos em USDTs, USDDs, que é a stablecoin algorítmica nativa do ecossistema Tron. Ela tem um sistema de PEG com bolts de arbitragem que defendem o preço da USDT sempre pareado a 1 para 1 contra o dólar norte-americano através de um colchão de colateralização composto por TRX, BTC, USDT. A própria reserva Trondal também defende a USDD. Eles reportam que o nível de alavancagem é muito pequeno, justamente para não acontecer o que aconteceu com a Luna UST, que a colateralização acabou despegando justamente porque a quantidade de USTs em circulação chegou a superar o market cap da Luna, e quando houve despejo de UST, o volume de vendas de Luna para defender o preço da UST não foi suficiente, então era preciso, e fora que ficou tudo na mesma rede. Eu, por exemplo, tentei fazer a arbitragem tentando vender Luna para comprar o ST num preço baixo para depois vender a $1. Eu cheguei a comprar o ST a 0,62 para poder vender a $1 contra a Luna, só que eu entrei numa fila de 5, 6 horas porque a rede estava congestionada. A Terraform Labs não conseguiu lidar com a avalanche de gente tentando fazer a arbitragem, e aí acabou entrando na espiral da morte e a UST morreu. Então eles, além de colocarem todo esse colchão aqui de defesa da USDD em vários ecossistemas, em várias redes interligadas com bridges, isso não aconteceria o mesmo problema da Luna, porque ninguém enfrentaria fila, porque seria possível defender o USDD em outras redes, enfim. O fato é que o Justin Sun é uma figura polêmica, mas o que ele tem feito pelo mundo cripto é inegável. Por isso que a Tron, na minha leitura, vai seguir crescendo vegetativamente como a ETH e exponencialmente.
E na minha leitura, o market cap da Tron ainda vai surpreender muita gente. Ela claramente está acumulando numa grande cunha que vai se desdobrar numa pernada impulsiva em algum momento para buscar algo entre 0,12 e 0,13, podendo bater até 0,15, 0,16, talvez um pouco mais. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.